Quando eu estava aprendendo sobre usinagem CNC, eu iniciei igual a todo mundo. Primeiro você começa fazendo usinagem externa, mas aí quando você parte para a usinagem interna, aí o bicho pega. Porque um dos gargalos da usinagem interna é você fazer com que a ferramenta ela entre dentro do material num espaço muito curto e realize uma usinagem. Então você tem um espaço muito limitado de coordenadas para trabalhar com essa ferramenta sem que ela colida na peça e consequentemente quebre. Mas não se preocupe que eu vou lhe mostrar um passo a passo para que você realize uma usinagem interna com confiança. A ideia é que a gente pegue um exercício, utilize o ciclo de furação G83 e depois parta para o desbaste interno. Eu vou detalhar 7 passos para que você realize tanto a furação quanto o desbaste interno de maneira segura, mesmo que você nunca tenha realizado usinagem interna antes. No final eu vou mostrar 3 dicas que só aprendi na prática depois de fabricar muitas peças. Então a minha ideia é que esse vídeo seja como um guia, um passo a passo para que você realize uma usinagem interna, já que muita gente foge desse tipo de usinagem porque quebrar a ferramenta aqui é muito fácil. Então vamos lá para o conteúdo. Aqui na tela vocês já conseguem ver o exercício que a gente vai fazer, que é a pecinha sendo mostrada. Lembrando que a gente hoje vai focar nessa parte de usinagem interna, utilizando o ciclo de furação e depois utilizando uma ferramenta de desbaste interno para promover essa geometria aqui na peça. Então vamos dar uma lida aqui, esse é o nosso exercício número 7. Executa a programação em G-Code para a peça abaixo, utilizando um controle Fanuc. O tarugo tem 50 mm de diâmetro e a peça, tem um comprimento total de 45 mm. As ferramentas estão disponíveis na tabela abaixo, já eu mostro essas ferramentas. O sobremetal para acabamento interno deve ser 0,5 mm em X e 0,1 mm em Z. Isso aqui tem um diferencial nesse vídeo de hoje que a gente vai ver já já. Considere um limite de rotação máximo da peça em 2750 RPM que o bedame tem comprimento para chegar até X0. Beleza. Então aqui está sendo mostrada a nossa peça. Eu tenho esse arco aqui na entrada, digamos assim, e tenho um furo aqui de diâmetro 25 mm. A gente não vai utilizar uma broca de 25 mm para deixar todo esse furo aqui, essa geometria. A gente vai utilizar uma ferramenta interna. Então aqui está uma vista, em perspectiva, com um corte, para a gente entender melhor como é que se caracteriza essa peça. Em relação às ferramentas, temos aqui o bedame, que a gente já conhece, e aí vamos entender aqui essas novas 3 ferramentas para fazer essa furação e desbaste interno. Essa ferramenta aqui de cima é uma ferramenta de broca de centro. Ela tem esse diâmetro menor de 3 mm e eu deixei esse valor de 7 mm aqui, que é só um valor onde a gente vai chegar para eu alcançar essa parte cônica da broca e aí ela servir de fato como um furo guia, para uma broca maior, que é essa broca aqui embaixo. E essa broca eu coloco a observação que ela tem um diâmetro variável. Então, para minha programação eu posso, digamos assim, escolher o diâmetro que eu quero e utilizar a broca que eu quero, Esses parâmetros aqui são iguais para essas ferramentas aqui, tanto na posição 1, que é a broca de centro, quanto na posição 6, que seria uma broca de qualquer diâmetro. Então eu tenho o valor em milímetro por rotação do avanço, velocidade de corte de 30 metros por minuto, e a peça tem que girar no sentido anti-horário para que essa broca de fato corte. E a ferramenta na posição 4, esse parâmetro aqui, esse valor aqui de 12 mm, a largura dela, é um valor de extrema importância. Por quê? Porque eu vou setar a broca na posição 6, que é essa broca maior, em função dessa largura. Eu tenho que fazer o primeiro furo, ciclo de furação G83, com a broca com um diâmetro imediatamente maior, um pouquinho maior do que essa largura. Porque senão essa ferramenta interna ela não consegue entrar, ela vai colidir com as paredes internas da peça e aí ela vai quebrar. Então ela tem um comprimento de 65 mm e aqui estão as características dela. Quando a gente programar, a gente volta aqui para colher esses valores. Dessa vez eu vou mostrar para vocês 2 vídeos para que a gente entenda muito bem essa parte de furação interna e depois de desbaste interno. Então esse primeiro vídeo ele vai focar especificamente no conteúdo do vídeo de hoje, que é o G83, e depois eu vou mostrar um vídeo da simulação, tanto mostrando o G83 quanto a simulação do desbaste interno. Então, o meu objetivo é que você entenda bem como é que funciona essa furação interna
porque ela é um pouco mais complicada, obviamente, do que usinagem externa de maneira geral. Bom, então vamos lá. Aqui vocês já conseguem ver a broca que vai realizar o furo na minha peça. A peça já está fixada aqui na placa, só que esse vídeo eu não vou realizar a usinagem de fato. Eu vou deixar a broca passando aqui no vazio, porque eu quero que você entenda como é que funciona o movimento dela praticamente em Z para realizar a furação. Então, vamos dar um play aqui no vídeo. Aqui embaixo é a tela do comando, né, para a gente entender onde é que ele está lendo o código e onde é que está a ferramenta, né, tanto em relação aos valores de X quanto os valores de Z. Então ele está aqui nessa linha 90 T0606, é uma broca de 12,7 milímetros. E aí ele está fazendo um posicionamento inicial. Ó. Se a gente observar, tem aqui G0, X50, Z20, tá? Então, ela vai parar aqui nesse ponto, ó, em X50 ela já parou, e agora ele está começando o ciclo G83. Eu vou mostrar aqui rapidamente quais são os parâmetros desse ciclo, dizer rapidamente, mas mais para frente e a gente aprofunda melhor. Então, eu chamo a função G83 e eu tenho o primeiro parâmetro aqui, Z-55. O que é que significa esse Z-55? É até onde a ponta da broca vai em relação ao meu zero peça. Já adiantando o zero peça, a gente vai escolher a direita aqui, né, do tarugo bruto. Geralmente é aquele zero peça que a gente vem fazendo os exercícios. Então essa broca, a ponta dela vai até Z-55. Esse é o ponto final até onde ela chega. Q3000. O que é Q3000? É o incremento de penetração. A broca ela vai avançar, nesse caso aqui, 3 milímetros, ou seja, 3.000 microns. Eu tenho que setar esse valor Q em microns. Eu tenho 3.000 microns, eu tenho 3 milímetros. Então, a cada passe que ela dá, ela faz essa profundidade de 3 milímetros. R-5. O que é esse R-5? A gente tem que pensar o seguinte. Se eu tenho o posicionamento de início e fim de ciclo e meu Z é 20, como vocês podem ver aqui na linha 110, quando eu jogo R-5, eu vou pegar esses 20 e somar com o valor de menos 5. Então, 20 mais menos 5 milímetros, cada passe que ela dá de 3 milímetros, ela retorna para o Z 15 milímetros. Esse é a função do valor R. Se eu colocasse esse valor R0, toda vida que ela desse a penetração de 3 milímetros e retornasse rapidamente, ela iria para 20, porque eu não tenho nenhum valor de R. Mais um exemplo, se eu tivesse esse valor de R, ao invés de menos 5, fosse 5 positivo. Cada passe que a broca desce de 3 milímetros, que é o valor de Q, ela retornaria para Z 25, tá? Mais na frente a gente detalha o porquê de utilizar ou não esse R. P5000. P é o valor de tempo em milissegundos no final da furação, ou seja, quando a broca estiver lá em Z-55, e ela fica parada em relação a Z, só para realizar um acabamento no fundo do furo. Então eu escolhi aqui 5 milímetros, é um tempo exagerado, mas é só para que vocês vejam isso na prática, como é que isso funciona. F0.2 é o avanço da broca em milímetros por rotação. O avanço aqui está bem elevado, né? Esse avanço geralmente para a broca é 0,08, mas aí eu quis deixar só o vídeo um pouco mais rápido, só em termos mais didáticos, tá? E N130 eu cancelo o ciclo de furação, depois no bloco 140 envio a ferramenta lá para a posição de troca. O G83, uma linha só, eu já resolvo ele. Mas vamos entender agora como é que ele funciona. Bom, vamos lá. Se vocês observarem, o ciclo ele já começou. Por quê? Porque a broca já está na posição X50 e já está no Z15. O Z15 é meu ponto agora de referência, onde essa broca ela vai tanto iniciar quanto finalizar cada penetração. Por quê? Novamente, eu tenho os 20 do início e fim de ciclo que eu programei antes do G83, mas eu tenho um R de menos 5. Então, 20 menos 5, 15. E aí a broca ela já vai começar fazendo um passe de 3 milímetros com um avanço de 0,2 milímetros por rotação. Aqui o movimento dela está em G1, então vocês vão perceber que está um movimento lento. Então se ela começou em 15 e vai dar uma penetração de 3 milímetros, quando ela chegar em 12, ela finaliza
essa penetração, retorna rapidamente em G0 até Z15 para quebrar o cavaco e depois avança novamente para fazer o outro incremento de penetração de mais 3 milímetros. Vamos ver isso na prática. Então aqui eu deixei o avanço lento, né, para a gente entender bem. Ó. Quando chegar em 12, ele vai retornar rapidamente até Z15. Retorna rapidamente G0. Então retornou para G15. E aí o que foi que aconteceu? Quando ela retorna para Z15, ela não avança rapidamente até Z12, que foi o último passe que ela deu. O que é que ela faz? Ela desacelera 2 décimos de milímetro antes de chegar em Z12, ou seja, ela avança rapidamente até 12.12 e depois começa em G1. Até não faz sentido, né, se a gente pensar nesse movimento que ela volte rapidamente para Z15 e vá rapidamente para Z12, que foi onde ela terminou. Por quê? Porque Z12 seria um movimento rápido utilizando G0 e aí eu poderia quebrar essa broca. Então ele dá uma desacelerada, digamos assim. Ela vai em G0 até 0,20 milímetros antes de chegar no último ponto. Então o último ponto foi 12, ela vai em G0 até 12,20. Quando ela chega em 12,20, ela vai em G1, dá mais um incremento de 3 milímetros, ou seja, ela vai até 9 milímetros. Tá? Eu vou voltar aqui rapidinho. É difícil de ver isso, por quê? Porque aqui está em praticamente décimo de milímetro, né? Então é bem rápido. Ó, quando ela desacelerou aqui em 12,20 aproximadamente, certo? Então ela vai até 9, que é um incremento, né, de 12 menos os 3, o valor de Q 3. Quando chegar em 9, ela volta rapidamente até 15, vai até 9.20, em G0 ainda, né, ó. Quando tá 9.20, aí ela vai em G1, dá mais um incremento de 3 milímetros, ou seja, vai até 6 milímetros. E assim eu fico nesse ciclo, né? Por isso que a gente chama ele de ciclo de furação tipo pica-pau. E aí eu acelerei aí em 5 vezes para o vídeo não ficar tão longo. Ele vai repetindo esse incremento de 3 em 3 milímetros até Z menos 55. Aí tem uma observação que é a seguinte. Se a gente parar aqui o vídeo, ó, ele foi até Z menos 54. Felipe, então ele vai dar mais um incremento de 3 milímetros, ou seja, ele vai até Z menos 57. Não, ele vai obedecer o que está programado aqui em Z menos 55. Esse último passo vai ser só de 1 milímetro mesmo. Então, quando ele chegar em Z55, o ciclo vai... A ferramenta continuará girando, mas a ferramenta vai parar durante 5 segundos para realizar qualquer acabamento nesse fundo do furo, tá? Então, ó, vai chegar aqui em Z55, 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai começar agora a sair, né? Porque o ciclo G83 terminou. Então esse vídeo eu queria só que vocês enxergassem aí como é que funciona esse ciclo, né? Lembrando que eu gosto sempre de mostrar aonde a gente quer chegar e depois a gente vai e como a gente vai percorrer para chegar a esse caminho final que eu desejo. E agora vamos ver uma simulação de como é que seria a fabricação de toda a peça. Bom, aqui na tela vocês já conseguem ver o simulador, peça em laranja, fixada aqui na placa. E a nossa estratégia para a fabricação dessa peça vai consistir em 5 processos. O primeiro processo vai ser o furo de centro, que vai servir como um furo guia para realizar o ciclo G83 com uma broca maior. Então, a gente vai utilizar uma broca de centro para fazer esse furo guia. Depois, eu faço o ciclo G83 com uma broca de 12,7 milímetros, esse ciclo que eu acabei de mostrar no vídeo anterior. Depois eu vou ter um ciclo de desbaste interno, utilizando uma ferramenta interna. Depois vou ter o acabamento, para finalizar a parte interna da peça. E depois vem um cumbedame para realizar o corte da peça. Bom, então vamos ver como é que isso seria, né, na simulação. Então dá um zoom aqui para a gente entender melhor. Primeiro o furo de centro. Então a broca vem e faz só uma furação para guiar a broca maior de 12,7 milímetros. Então aqui ele está fazendo essa movimentação, né, de uma maneira mais rápida aí também para a gente não perder muito tempo. A gente já viu isso aí no vídeo anterior, certo?
Então ele vai realizar aí a furação e até Z-55. Então ele fica aí nesse ciclo pica-pau, né, dando incrementos de 3 milímetros. Quando finalizar, eu venho com a ferramenta interna e faço esse desbaste interno. Então aí vocês já perceberam uma dificuldade, né? Eu tenho aquele furo de 12,7 e essa lateral dessa ferramenta ela tem 12 milímetros. Então fica muito apertado, né? Ali para essa ferramenta entrar, eu tenho que estabelecer muito bem essas coordenadas para que a ferramenta ela não colida na peça. Por fim, vem o bedame realizar o corte, né? Geralmente eu deixo aqui um pouquinho para a gente não ver essa peça, senão ela sai aqui da tela, a gente não consegue observar ela. Mas aí, se eu continuasse aqui o corte do bedame, eu teria essa geometria final e a geometria da minha peça. Bom, então entendido agora, né, onde é que a gente quer chegar, vamos lá para o nosso passo a passo fazer a programação. Aqui está a peça que a gente vai fabricar. Deixar ela aqui maior para a gente começar a nossa programação. Bom, então vamos lá. Só relembrando, a gente tem que fazer um furo de centro, tem que fazer uma furação com uma broca maior para dar caminho para a ferramenta interna, utilizando o G83. Depois vou partir por desbaste interno, acabamento interno e fazer o corte com bedame. Beleza. Isso se caracteriza, digamos assim, um processo que geralmente é feito usinagem interna. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês 7 passos que eu sempre utilizo quando eu vou realizar a furação interna, que é meio que um roteiro para mim, um checklist para mim, para que eu sempre utilize esse guia e realize essa furação interna de uma maneira satisfatória. Lembrando que a gente vai fazer uma furação e aí eu vou utilizar uma ferramenta interna que vai passar num furo e eu não posso, digamos assim, vacilar em relação a essas coordenadas. Por quê? Porque senão a ferramenta bate nas paredes internas da peça e essa ferramenta já era. Então, como eu disse no início do vídeo, quando você parte para usinagem interna, a coisa pega um pouquinho a mais. Então eu elaborei esse roteiro com 7 passos que eu vou passar aqui para você, para que, caso você precise realizar a usinagem interna, esse vídeo sirva como um guia para você. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui a nossa programação. Vou definir primeiro o zero peça. O zero peça, geralmente a gente vem definindo aqui, né, na extremidade direita da peça. Aqui na furação interna, isso não vai ser diferente. Então, meu zero peça vai estar localizado aqui na extremidade direita. Vamos começar a programação. Então, ó, começou o exercício 7, ó, 0007. Vou começar com um bloco de aquele mesmo cabeçalho, né, que a gente faz, G21, vou trabalhar com sistema em milímetros, G40, cancelar qualquer compensação de raio da ponta da ferramenta que esteja na memória da máquina, e G90, coordenadas absolutas. N20, vou testar se o cabeçote imóvel está recuado, M28, e vou testar se a placa está fechada. N30, aí o que é que eu vou fazer agora? Esse é o nosso primeiro passo. Nosso primeiro passo é chamar a broca de centro. Ela está na posição T0101. Sempre utilizem furo guia para fazer furação interna. Esse é o meu primeiro passo. Sempre utilizar uma broca de centro como guia para o furo maior. Então, beleza. N40. Aí nós vamos utilizar o G97. Rotação constante. Eu vou trabalhar com rotação constante, porque o diâmetro da broca não vai mudar, né? Então, eu sei que a minha broca, a entrada dela tem 3 milímetros. Então, fazendo as contas, eu lembro que esse valor de rotação é aproximadamente 3.000 RPM. Então, vou colocar aqui o valor de 3.000 RPM. E essa broca de centro, a peça tem que girar no sentido anti-horário para que ela consiga cortar. Então, M4. N50. Se eu estou utilizando o G97, eu não preciso utilizar o G92, porque eu não estou trabalhando com velocidade de corte constante. Então, eu já posso posicionar essa broca em G0, em X0. Vou posicionar ela aqui em 5 milímetros do meu zero peça.
Então, vamos pegar essa broca aqui só para a gente ver como é que ilustrar melhor isso ficaria. Então, a broca de centro está aqui a 5 milímetros do meu zero peça. Beleza. Tá mais ou menos aqui. O que é que eu vou fazer com essa broca? Felipe, vou utilizar o ciclo de furação G83? Não precisa. Por quê? Porque o diâmetro dessa broca ela é muito pequeno. Então ela só vai avançar aqui, ó, até aquele Z7, vai pegar um pouquinho do diâmetro maior. Felipe, precisa mudar a rotação? Também não. É um deslocamento muito pequeno, então não vai comprometer aí a usinagem não. Então ela vai parar aqui em Z5, a gente vai fazer um avanço em Z1 até Z-7, ela pegar um pouquinho da parte cônica da broca e depois eu retorno para o mesmo posicionamento inicial e assim esse furo guia está finalizado. Então, vamos escrever, traduzir aí, né, em código G, o que eu acabei de falar em português, né? Então, vou lá em G1, o X0, sempre, né? Furação a gente sempre faz no eixo de simetria da peça. X0, Z, eu vou até -7. Novamente, por que -7? E se eu observar aqui, vou apagar aqui. Esse -7 aqui eu consigo chegar um pouquinho na parte cônica, né, dessa broca. E aí eu consigo fazer uma calota, digamos, uma parte cônica, né, na verdade. E aí a broca de 12,7 milímetros que a gente vai utilizar, ela vai conseguir ser guiada facilmente por esse furo. Então, beleza. Vamos lá. Z-7 e F para brocas. Geralmente a gente utiliza esse F de 0,08 milímetros por rotação. Então o furo de centro acabou de ser feito. A broca acabou de se posicionar exatamente aqui. Agora vamos retornar com ela rapidamente. N70 para aquela posição de início ali. G0, I0, Z5. Beleza. Ela acabou de fazer a furação, voltou. E agora vamos mandar ela para a posição segura, para a posição de troca. Então tenho N80, G0, I150, Z250, M5. Só isso, Felipe, para fazer a furação de centro? Só. Mas é de extrema importância que esse primeiro passo seja realizado para que a broca maior ela consiga ser guiada. Então, beleza. Resolvemos ela. Tirar ela daqui. Porque já já a gente vai chamar a broca maior, de 12,7 milímetros. Então, essa broca maior, lembrando, ela vai ser responsável por fazer o caminho para que a ferramenta interna ela consiga fazer o desbaste interno. Então ela vai fazer todo aquele ciclo G83 que a gente já tinha visto no vídeo anterior. Então vamos deixar ela aqui em cima, se a gente precisar dela, a gente traz ela para cá. Vamos lá. Vamos chamar ela então. N90, ela está na posição 6, P0606, a broca de 12,7 milímetros, N100. Vamos também utilizar G97. O S, se eu não me engano, está em torno de uns 750 RPM. E essa broca precisa, que essa peça precisa girar para realizar a furação de uma maneira eficiente, né, em função do diâmetro da broca. Para isso, eu estou utilizando a fórmula da velocidade de corte, né? Velocidade de corte é igual a π vezes d vezes n dividido por 1000. Velocidade de corte é 30, que é o valor tabelado. Diâmetro da broca é 12,7. Então eu isolo e calculo esse valor de N. Se vocês fizerem a conta aí, dá em torno de uns 750 RPM. Não vou perder muito tempo com isso, para o vídeo não ficar muito longo, né? A gente já viu isso em outros vídeos. Então vamos continuar. N110. E aí eu vou fazer o posicionamento inicial de início e fim de ciclo dela. G0. Vou pedir para ela vir para X0. Z20. Esse ponto aqui vai ser o início, barra fim, ciclo, furação. Esse vai ser meu ponto de início e fim do ciclo furação.
Por quê? Porque agora eu vou chamar N120 o G83. Lembrando, G83 eu tenho vários parâmetros que eu preciso definir para que a broca faça aquele ciclo de furação pica-pau. Então, retornando aqui aos nossos passos, né? Primeiro passo, furação com broca de centro. Segundo passo, definição do valor de Z. Esse valor de Z, ele vai ser negativo e eu sei que a peça ela tem 45 milímetros de comprimento no total. O que é que eu vou fazer com essa broca? Eu vou passar um pouquinho aqui, de 5 a 10 milímetros, para deixar caminho livre tanto para o bedame quanto para a ferramenta interna. Fazer aqui, né, o desbaste interno sem que a lateral aqui do furo, do fundo do furo, atrapalhe. Então eu vou passar aqui 55, vou passar 10 milímetros para que a broca deixe caminho livre tanto para o bedame quanto para a ferramenta interna, tá? Então esse é o segundo ponto importante que você tem que programar para que essa usinagem, né, essa usinagem interna ela saia de maneira eficiente e segura. Terceiro passo. O terceiro passo é o nosso valor de Q, que é o incremento por penetração. É aquele valor de 3 milímetros que a gente viu lá no vídeo, que a broca ela de fato usina, né? Ela vai dar passes aí de 3 em 3 milímetros. Então, esse valor ele é em micron. Então, quando eu seto 3.000 microns é igual a 3 milímetros. 1.000 microns equivale a 1 milímetro. Então, fazendo essa relação, 3.000 microns igual a 3 milímetros. Felipe, de onde é que vem esse valor de 3.000? Geralmente é um valor que eu vou recomendar aqui para você de furação, de incremento de penetração, quando você vai utilizar brocas de aço rápido, que é o nosso caso. A gente está utilizando uma broca de aço rápido, então 3.000 é um valor bom aí, prático, para que você realize esses incrementos de penetração. Beleza. Esse foi o nosso terceiro ponto, né? Vamos agora para o quarto ponto, quarto passo. Nosso quarto passo vai ser o valor de P. O valor de P, lembrando, é aquele valor de tempo que a broca fica parada quando ela chegar no valor de Z para realizar um acabamento. Eu recomendo para você não a necessidade de usar mais do que 2 segundos, ou seja, 2.000 aqui, porque esse valor tem que ser em milissegundo. Então eu sei que 1.000 milissegundos equivalem a 1 segundo. Então se eu quero 2 segundos, eu vou botar 2.000 milissegundos. Isso aqui já é tempo suficiente para o material ser removido. Não precisa mais do que isso. Bom, continuando. Agora o nosso quinto passo é o valor de R. Esse valor de R a gente vai definir. Nesse caso aqui, eu já mostrei a diferença para vocês, mas a gente vai definir ele R0 e eu recomendo que você utilize ele R0. Felipe, por quê? Porque é o seguinte, para o processo de torneamento, não faz muito sentido eu utilizar esse valor de R, mudar em relação ao ponto de início e fim de ciclo. Isso vai ser mais fácil de ser compreendido quando a gente estiver na parte de fresamento. Vocês vão ver que tem uma vantagem de utilizar esse valor de R. Então, lá no fresamento, eu também consigo utilizar o G83. Aqui para o torneamento, eu não preciso definir esse valor, por exemplo, menos 5. Eu poderia também definir ele R0 e Z15 se eu quisesse o total, né? Fazer com que a broca saísse da peça de 15 milímetros. Então, ou eu seto logo Z15 aqui, ao invés de botar Z20 e R-5, ou eu boto logo Z20 e R0 para deixar ele em 20. Então, novamente, recomendação. Aqui no torneamento esse valor de R não é tão importante, você vai deixar aqui um valor só para que a broca ela consiga sair, remover todo o cavaco, consiga voltar sem problema nenhum. E sexto passo. Sexto passo é o valor do avanço. O valor do avanço, geralmente para essas brocas de aço rápido, conforme eu comentei, 0,08. Eu vou baixar um pouquinho, 0,05. Minha dica é, faça esse teste com 0,05. Se você vir que o corte está satisfatório, que o corte está legal, né? Está eficiente, não está gerando muito ruído, está estável, então você pode aumentar ele um pouquinho. Geralmente eu gosto de usar menos que o fabricante recomenda e ir aumentando em função do que é que eu estou vendo lá na prática. E para finalizar, N130, o nosso sétimo passo
sempre utilize o G80. O que é que significa o G80? Cancela o ciclo de furação. Ou seja, quando eu ativo um ciclo, eu gosto sempre de cancelar esse ciclo. Quando eu ativo lá o G41, o G42, desbaste, eu gosto sempre de cancelar no mesmo ciclo. Por quê? Porque se eu deixar isso ativado e jogar outro valor de coordenada aqui, eu estou posicionando novamente nessa nova coordenada que eu setei um novo ciclo. Então, se eu vou cancelar, né, é melhor não se enrolar, não deixar brecha assim para erro. Se eu utilizei o G83 e aqui eu parei, não vou usar mais, sempre utilizo esse G80 para cancelar. Se eu colocasse aqui G0, X150, Z250, M5, que é o posicionamento, né, da ferramenta para posição de troca, o G0 cancelaria o G83. Mas tem comandos que isso não, o comando não cancela. Então, para a gente não se enrolar, sempre terminou o ciclo, faz logo esse cancelamento para evitar problema. Então, beleza, cancelei. Agora, N140, G0, X150, Z250, M5. Ciclo de furação realizado. Agora a gente vai partir para o desbaste interno. Então, N150. Lembrando que no final eu vou dar 3 dicas importantíssimas, né? Quando eu terminar o ciclo de desbaste interno, porque a dica que eu vou dar também faz parte, né, dessa parte de usinagem interna, não é só em relação à furação. Quando eu mostrar todo o procedimento aqui, né, toda a nossa estratégia, eu vou dar 3 dicas fundamentais para que você não erre e não colida a ferramenta com peça, tá? Você consiga realizar uma usinagem com uma melhor eficiência, vai ajudar bastante a você não perder tanto tempo quanto algumas vezes eu já perdi, porque eu não utilizava isso que eu vou passar aqui para vocês. Bom, vamos lá. Chamar a ferramenta agora na posição, ferramenta interna, posição 4. Beleza. Ferramenta interna, T0404. Desbaste interno. N160. Aqui eu vou utilizar G96, tá? Porque é um desbaste interno. Como eu vou variar o diâmetro, é interessante que eu mude o valor de rotação também, né? O torno calcula isso aí para mim automaticamente. Velocidade de corte a gente vai utilizar essa, 440. Então, S, 440. E como é que a peça tem que girar para essa ferramenta cortar? Tem que girar no sentido horário. Horário é M3. Então, M3. N170. Eu vou utilizar G92, que é o limite de rotação lá do torno que ele deu na questão, 2750 RPM. N180. E aí vamos começar o posicionamento da ferramenta para realizar a usinagem. Bom, vamos lá. O que é que eu tenho agora em relação à minha peça? Eu tenho uma peça que tem simplesmente um furo de 12 milímetros, 12,7 milímetros de diâmetro e comprimento de 55 milímetros. É isso que eu tenho na peça agora. E em função disso que eu tenho que programar minhas coordenadas para que a ferramenta interna usine e consiga chegar aqui nesse perfil, né, do desenho técnico. Beleza. Eu sei que eu tenho um furo. Vou só desenhar aqui o furo. Tracejado aqui ó, o furo para a gente ficar com a visualização melhor. E esse furo tem 12,7 milímetros de diâmetro. O que é que eu vou fazer? O posicionamento inicial ele vai ser mais ou menos por aqui. Meu ponto de início e fim de ciclo vai ser aqui nessa região, em X 12,7. Por quê? Porque é o diâmetro da broca que eu furei. E um Z pode ser aqui um Z10, não tem problema. Depois, ó, o que é que a gente vai fazer? Vou descrever, depois do G71, depois de escrever a sintaxe do G71, todo o perfil que eu quero que a ferramenta percorra para realizar a usinagem interna.
Então, geralmente a gente estava definindo, né, esse ponto aqui como sendo o ponto zero. Esse ponto zero tem o mesmo diâmetro do ponto aqui, ó, do início do perfil, que geralmente a gente estava chamando de ponto 1. E eu utilizo essa distância aqui de 0 a 1 para realizar a ativação do G41 ou G42. Já já a gente fala sobre ele. Do ponto 1 até o ponto 2, eu tenho um arco definido por esse raio de 13,5 milímetros. Do ponto 2 até o ponto 3, eu tenho basicamente uma linha reta, né, digamos assim. Mas o que é que a gente faz? A gente sempre passa um pouquinho para que não fique rebarba, né, não fique material aqui nesse cantinho. Então eu passo para limpar isso aqui melhor. Então esse aqui é o ponto 3. Depois a gente vai até um ponto 4. E entre o ponto 4 e o ponto 5, a gente faz o cancelamento que eu tinha ativado entre o ponto 0 e o ponto 1. Eu faço esse cancelamento entre o ponto 4 e o ponto 5. Essa é a estratégia que eu venho utilizando, né, durante todos os vídeos. Vai ser, o que é que vai mudar praticamente? As coordenadas em função da peça. Mas estão vendo que é meio que um passo a passo, meio que uma receita de bolo. Então, se você vem acompanhando aí os vídeos do canal, vocês vão ver que se você segue essa estratégia, vai ficar uma coisa mais organizada, né? Não estou querendo dizer que a minha estratégia é a única e é a correta, mas é uma estratégia que funciona, certo? Então, esse do ponto 0 até o ponto 5 é o perfil que eu desejo para realizar essa usinagem interna. Beleza. Já adiantando aqui, entre o ponto 0 e o ponto 1, eu preciso ativar a compensação do raio da ponta da ferramenta. Se eu analisar essa situação aqui de agora, o que é que eu tenho? Eu tenho uma usinagem interna e a ferramenta está se deslocando em direção à placa. Para essas duas condições, eu utilizo G41. Se você tem dúvida em relação a G41 ou G42, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde eu detalho mais quando utilizar G41 e quando utilizar G42. Então, beleza, já definimos isso. Vamos lá continuar aqui a nossa programação. Esse aqui vai ser o ponto de início e fim de ciclo. Então, nosso ponto de início e fim de ciclo é esse aqui que eu tinha definido em x 12,7, z 10. Esse ponto vai ser início barra fim, ciclo, desbaste. Beleza, depois a gente vai fazer um ciclo de acabamento. N190, já vou chamar o G71. Preciso definir um valor de U, que é o valor de profundidade de corte, e um valor de R. U, a gente pode setar aqui 0,5 milímetros tranquilo para essa ferramenta. Já tinha comentado em vídeos anteriores que esse valor de U máximo, de profundidade de corte máxima, vai ser... A gente utiliza aquela regra dos 2/3, né? Pego 2/3 da espessura do inserto e aí vejo qual é a profundidade máxima. Para esse inserto aqui, é o 110304, eu preciso olhar na tabela qual é o valor correspondente a esse valor de 0,3. Pego esse valor da altura da ferramenta, multiplico por 2/3 e tenho um valor máximo de profundidade de corte que essa ferramenta suporta. Então, vamos continuar. O 0,5 resolve aqui para a gente. R. Aí tem um detalhe já importante. Esse valor de R, a gente não estava preocupado muito com ele quando a gente estava tratando de usinagem externa, porque quando eu retorno essa ferramenta, quando é uma usinagem externa, ela não vai, digamos assim, bater em nada, né? Mas aqui eu tenho que ter cuidado. E eu posso até calcular esse valor em função desse diâmetro de 12,7 que eu tenho, sabendo que minha ferramenta tem uma largura de 12 milímetros. Então aqui eu vou colocar um valor de R menor para o quê? Para que quando essa ferramenta, vamos aqui pegar a ferramenta para a gente entender isso melhor. Se eu tiver essa ferramenta interna aqui, ó, fazer logo ela para frente. Se eu tiver essa ferramenta interna, vou aumentar ela um pouquinho mais, fazer para frente. Ela vai estar posicionada
aqui nesse ponto de início e fim de ciclo. Então ela já vai dar um primeiro passe aqui no ciclo de desbaste, vai tirar uma pequena profundidade aqui, e aí, ó, posso fazer essas continhas, não vou fazer agora para a gente não perder muito tempo, né? Mas eu tenho que ter cuidado em não recuar muito para as costas dela não bater do outro lado. Então, esse é o cuidado que eu tenho que ter. Então vou posicionar ela aqui. Esse R eu vou colocar aqui 0.10, que já resolve também nosso problema, né? Fazer só um recuo de 0.10, né? Como eu tenho um furo de 12.7, obviamente não vai bater, tá? Mas se você tiver numa situação muito apertada, sei lá, utilizou uma broca de 12 milímetros e a largura da minha ferramenta é 12 milímetros. E aí eu tenho que posicionar em X12 e já dar um passe, às vezes, com uma profundidade maior, e o retorno, também tenho que me ligar nisso, para quê? Para que as costas da ferramenta ela não batam, tá? Como aqui eu tenho uma folga maior, R0.10 já vai resolver minha situação. Então, N200, também G71, P, Q, início do perfil e fim do perfil, né? Primeiro eu vou definir os pontos, depois eu retorno para preencher esses valores, como a gente já vem fazendo. E aí, ó, tem uma diferença agora que a gente vai aprender em relação ao valor de U. O valor de U, ele informou na questão que deixa um sobremetal de 0,5 milímetros em X. Beleza. 0,5. Só que esse valor aqui, ele tem que ser obrigatoriamente negativo. Por que isso, Felipe? Vamos lá, vamos entender isso. Vou pegar aqui essa seção reta aqui, né, esse X de 25, para que vocês entendam isso mais fácil. Como eu estou no ciclo de desbaste, eu vou deixar um sobremetal para acabamento. X25 é o valor final que eu desejo, certo? Então, a linha que está aí, o desenho, é o valor final. Só que quando eu deixo um sobremetal, fica um pouquinho de metal aqui em vermelho, né? E se eu observar, ó, de onde eu quero X25 até onde tem sobremetal, eu tenho que, meio que essa setinha aqui para baixo, né? Eu tenho material apontando para baixo. Então, nessa situação, como eu tenho um material, digamos assim, apontando para baixo, e esse valor de U é incremental, então eu tenho que colocar o valor negativo. Felipe, por que sempre a gente vinha utilizando o valor positivo? Porque ó, se fosse uma usinagem externa, ferramenta, né? Estaria aqui nessa posição aqui mais acima, e ela tiraria esse diâmetro externo aqui de 50 milímetros, por exemplo. Então, deixaria sobremetal aqui nesse sentido em X. Então, o final que eu desejo, até onde tem sobremetal, aponta, digamos assim, para cima. Então, todos os valores de U antes eram positivos por causa disso. Então, eu tenho que ter cuidado com isso agora, ó. Mas tem um detalhe a mais. Porque nesse caso, esse valor de U aqui, ele vai ser negativo. Porque a ponta da minha ferramenta que corta, ela tem que fazer isso aqui, ó. Ela vai usinar essa região aqui, não vai usinar essa região aqui embaixo. Ela vai estar do eixo de simetria da peça para cima. Então, o sobremetal que vai ser deixado, ele vai ter que ser um sobremetal para baixo, ou seja, vai ter que ter um diâmetro menor do que 25. Como no caso ele é menor, ele é negativo. Agora, se essa ferramenta tivesse invertida, certo? Deixa eu ver se eu consigo girar essa ferramenta. Inverter verticalmente. Ótimo, consegui. Se essa ferramenta fosse invertida, eu teria que usinar nesse sentido. Aí o sobremetal, ele estaria aqui para cima, né? Da medida que eu quero final, que é 25. E como eu tenho um sobremetal aqui, ó, para cima, esse valor de U aqui seria positivo, mesmo sendo uma usinagem interna. Tudo vai depender o quê? Da posição da ferramenta, certo? Então, espero que isso tenha ficado claro. Como no caso da gente, consigo inverter aqui, né? A ferramenta ela tem que ser nesse sentido e o sobremetal vai estar apontando para baixo. Esse valor de X ele tem que ser negativo. Em relação a W, quando eu tenho W apontando para a direita, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou ter um sobremetal aqui nesse arco. Vou deixar o sobremetal aqui nesse sentido. Aqui eu tenho, digamos assim, uma componente apontando para baixo e uma componente apontando para a direita, para que esse sobremetal ele exista. Então, se eu tenho uma componente apontando para a direita, seria o valor de Z, né? O eixo
horizontal para a direita. Como é para a direita, é um valor sempre positivo. Se eu tivesse um sobremetal apontando, digamos assim, para a esquerda, seria um valor negativo. Nesse caso aqui, independentemente se a ferramenta está nessa posição ou está na outra posição invertida, esse valor de W aqui sempre vai ser positivo, certo? Então, W aqui, 0,10 positivo, de acordo lá com o enunciado. Então, esse é um detalhezinho a mais aí que a gente tem em relação à usinagem interna. Beleza? E aí, agora eu tenho que definir o valor de F. De acordo com a sintaxe. O F para essa ferramenta na posição 4, a gente vai utilizar esse 0,13 milímetros por rotação. Então, 0,13. Beleza. Agora a gente vai definir os pontos de 0 até 5 que definem um perfil de usinagem que eu quero. Então, X. O ponto 0, ele vai ter um X de quanto? Se a gente analisar aqui a peça, o que é que eu tenho? Eu tenho 13,5 mais 15 mais 13,5. É justamente esse diâmetro aqui do ponto 1 que é igual ao diâmetro do ponto 0. Fazendo as contas, X é 42. Esse Z aqui, ele está alinhado com o ponto de início e fim de ciclo, é justamente Z10. É esse Z10 aqui. Então, Z10. Esse aqui é meu ponto 0. Deixar bem separado aqui para a gente entender melhor. Beleza, do ponto 0 ao ponto 1 eu tenho G41. Então, vou especificar ele aqui. G41, compensação do raio da ponta da ferramenta à esquerda. E 230. Vou chegar no ponto 1. Como a ferramenta vai tocar na peça, G1. X, 42. Z, 0. Esse aqui é meu ponto 1. Talvez vocês tenham ficado na dúvida do seguinte. Felipe, se a ferramenta tivesse invertida, vamos inverter ela aqui. Quais seriam as coordenadas que eu utilizaria aqui para essa situação? Seriam todos os valores de x o quê? Negativos. Por quê? Porque todas as coordenadas estão do eixo de simetria da peça para baixo. Então, todos esses valores aqui de x seriam negativos. Simples assim, também não teria muito mistério, tá? Então, se a ferramenta tivesse invertida, eu teria esse detalhe aí de colocar os valores de x, todos eles negativos. Mas como a nossa situação, a ferramenta aponta aqui para cima, né? São esses pontos aqui que eu defini que precisa usinar. Então vamos nos basear nele. E todos os valores são de x positivos. Então vamos dividir aqui a tela. Beleza. Vamos continuar. N240. Defini o ponto 1. Vamos agora para o ponto 2. O ponto 2, o que é que eu tenho? Do ponto 1 para o ponto 2 eu tenho um arco. Um arco definido pelo raio 13,5. E o centro desse arco está bem aqui, ó. Esse é o valor de C. De centro. Então, do ponto 1 para o ponto 2, a ferramenta ela tem que fazer isso aqui, né? Esse movimento. Apontando aqui nesse sentido, né? Se eu fosse continuar esse sentido de giro aqui seria o sentido de giro dos ponteiros contrários aos ponteiros do relógio. Então, nessa situação, ele é G3. Eu vou para qual valor de X? Eu vou para o valor de X, 25. E para o Z, eu vou pegar esse ponto aqui. Esse ponto aqui vai ser definido por quem? Por 45 menos 32,5. Então, fazendo as contas, esse Z aqui é menos 12,5. Com um raio de 13,5 milímetros. Esse aqui é meu ponto 3. Existe outra forma de escrever esse bloco 240. Vamos escrever ela. N240, G3,
x 25, z menos 12,5, e eu consigo definir esse arco em relação às coordenadas incrementais de valores de x, que correspondem aos valores de i, e valores de z correspondentes aos valores de k. Então, qual é a análise que eu tenho que fazer? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Tá meio carregada aqui a imagem, né? Vou apagar esse furo aqui, para não ficar tão difícil da gente enxergar com tanta informação. Do ponto 1 ao ponto 2, eu tenho esse arco definido por um raio de 13,5 e o centro ele está bem aqui. O valor de I e o valor de K, ele é definido em função do seguinte: de onde a ferramenta está, qual é a mudança que eu tenho que ter em relação a I, em relação a X, para chegar no centro. Se eu observar, eu tenho que caminhar I menos 13,5. Por que menos? Eu tenho que sair dali do ponto de início e chegar aqui no ponto C. Eu tenho que caminhar aqui I 13,5 para chegar do ponto 1 até o ponto C. E em relação a K, que é o valor de Z, do ponto 1 até o ponto C, eu preciso mexer no valor de Z? O valor de K? Não. K, 0. Então, voltando. Esse valor aqui de I é menos 13,5, K, 0. Essa é outra forma de escrever esse G3. Esse aqui é o ponto 3. Beleza. N250. Vamos chegar lá no ponto... Desculpe. Na verdade, esse aqui é o ponto 2, né? Ponto 2. Ponto 2. Ponto 2. Vamos chegar agora no ponto 3. Para chegar no ponto 3, G1. Do 2 para o 3, G1. X se mantém em 25. E eu vou até aqui em Z menos... se eu tenho 45, vou passar aí 5 milímetros. Vou até Z menos 50. Beleza? Resolvido. Esse aqui é o meu ponto 3. Aí do ponto 3 para o ponto 4, para chegar no ponto 5, é só para realizar o cancelamento do raio da ponta da ferramenta que eu ativei entre o ponto 0 e o ponto 1, que é o G41. Então vou continuar em G1. Eu vou para X 12,7, que é aquele valor de referência que eu tenho, Z menos 50. Esse aqui é meu ponto 4. Depois, N270, G1, G40 para realizar o cancelamento. N280, G1, mantém o X 12,7 e Z menos, vou caminhar aí 5 milímetros já para resolver meu problema. Lembrando que eu só para realizar o cancelamento do raio da ponta da ferramenta, eu recomendo vocês sempre utilizar 2 vezes o raio da ponta da ferramenta para realizar esse cancelamento. Essa ferramenta, por ela ser uma ferramenta 0,4, o final 0,4, o raio da ponta dessa ferramenta é 0,4 milímetros. Então eu teria que andar 0,8 milímetros aí para resolver esse cancelamento. Como eu estou caminhando 5, de Z50 até Z-45 já resolve. 0,8 é o mínimo em função desse raio. Então resolvido, ciclo de desbaste finalizado. N290, X0, G0, desculpe, X150, Z250, M5. 150, Z250, M5. Mandando a ferramenta lá para a posição segura para realizar outra operação agora. Então, como eu finalizei todos os pontos, eu posso preencher esse valor de P e Q. P aqui no caso começa com 210 e Q vai até 280, que é o ponto 5. Então, ciclo de desbaste finalizado. Vamos realizar agora o ciclo de acabamento. Ciclo de acabamento, basicamente em uma linha a gente resolve ele, né? Eu vou chamar novamente a ferramenta 4. A gente vai utilizar a ferramenta 4 também para realizar o acabamento.
Felipe, porque você gosta de chamar a ferramenta novamente depois dela estar lá na posição de troca. Já expliquei isso aqui em outros vídeos, é mais por uma questão de organização. Quando eu separo dessa forma, durante o processo lá na prática, fica muito mais fácil de eu enxergar onde é que eu tô. Então, se eu precisar modificar alguma coisa, fica muito mais fácil para mim assim, né, separadinho, para realizar qualquer modificação que melhore o processo. Então, pela minha experiência, quando eu separo assim, fica muito melhor para mim. Então, eu sempre faço dessa forma. São as linhas a mais, eu perco tempo aqui, né? Pouco tempo, porque para realizar o ciclo de acabamento é bem rápido, mas isso me poupa muito mais tempo lá na prática, tá? Então, eu acho mais vantajoso fazer dessa forma e recomendo que você faça também. G96, S440, M3, justamente o mesmo cabeçalho anterior. 320, G92, S eu vou colocar 3000, que é o limite de rotação do turno, tá? Aumentei aí um pouquinho em relação a 2750. N330, vou fazer o mesmo posicionamento que eu tinha feito antes para realizar o ciclo de desbaste para o ciclo de acabamento. D10, esse aqui início, barra fim, ciclo, acabamento. Beleza. N340, G70, ciclo de desbaste, desculpe, ciclo de acabamento, P, Q e F. P continua o mesmo, 210, Q também, 280, eu quero que a ferramenta passe nesses pontos, e o F eu vou diminuir um pouco, recomendado 0.13, eu vou colocar aqui 0.10 para realizar um acabamento superficial melhor. Ciclo de acabamento finalizado, N350, mando a ferramenta para a posição de troca, X0, Y150, Z250, M5. Beleza. N360 agora, então T0707 é o meu bedame. N370, G97, dessa vez eu vou utilizar G97 S600. E o bedame tem que girar no sentido anti-horário M4. Sentido anti-horário. Felipe, por que você vai utilizar G97 se muita gente aí utiliza o G96 e joga o valor da velocidade de corte? Para o torno, que geralmente eu fabrico as peças, eu vejo que essa rotação de 600 é um valor de rotação satisfatório para o corte ficar eficiente. Então eu estou limitando, na verdade eu estou mantendo constante esse valor de S600 para eu realizar esses cortes da peça, para mim já resolve. Eu poderia utilizar a G96, botar o valor da velocidade de corte recomendada e colocar um G92 S600. Então tanto faz aí. É, eu estou explicando isso aqui para vocês porque dependendo da situação você pode adaptar sem problema nenhum. Não existe só um caminho para a usinagem. Então essa é uma alternativa aí em função do que eu faço na prática. Então, N380, G0. Aí o que é que eu vou fazer agora? Como eu vou fazer essa aproximação do bedame para ficar muito próximo da peça, eu vou fazer primeiro uma movimentação em Z, depois uma movimentação em X. Só para eu, como operador, visualizar melhor esse processo e não correr o risco da ferramenta colidir. Então, X está 150, que é a posição agora que o bedame está. Vou manter X 150 e vou só mexer em Z. Em Z eu já vou deixar o posicionamento para ele realizar o corte. Como eu sei que a peça tem 45 milímetros de comprimento final e a minha ponta de referência do bedame está aqui à esquerda, eu tenho que setar esse Z em Z-48. Z-48. N390, G0. Aí agora eu vou fazer a aproximação em X. Se eu sei que esse diâmetro tem 50 milímetros, vou chegar aqui perto, deixar aqui em X55, mantendo o Z menos 48. E agora eu vou realizar o corte. N400, G1,
Qual é o valor de X que eu vou? Preciso ir até X0, Felipe? Não, ó, tem um furo aqui de 25 milímetros, né? Que o bedame ele vai passar. Então, posso jogar aqui X24 que a peça já vai cair. X24, Z mantenho, menos 48. E o avanço eu vou colocar 0,05. Felipe, por que você está colocando 0,05 se aqui o bedame é 0,08 milímetros por rotação? Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, onde eu já comentei especificamente muitos pontos interessantes sobre o uso do bedame. Então, eu sempre gosto de, em resumo, eu sempre gosto de baixar um pouquinho essa rotação, só para o corte ficar mais eficiente. Mas eu recomendo que você veja esse vídeo para que você entenda mais a fundo, né? Eu passei várias informações interessantes sobre o uso do bedame. Então, 0,05 já vai resolver meu problema. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Continuando. N410. A peça acabou de cair, mas eu gosto sempre de retornar em G0 no mesmo valor de Z, então Z menos 48, e assim depois mandar a ferramenta para a posição de troca, posição segura, X150, Z250, M5. E aí a gente finaliza o programa, N430, M30. Então, em resumo, a gente fez primeiro passo, furo guia utilizando uma broca de centro. Utilizamos o G83 para fazer o caminho para a ferramenta interna, utilizando uma broca de 12,7, já que eu sei que a largura da minha ferramenta ela tem 12 milímetros. Depois, essa ferramenta interna fez um desbaste interno, depois fez um acabamento interno e depois vim com o bedame para fazer o corte e separação da peça, deixando ela pronta. Vamos agora para as 3 dicas que eu considero bem interessantes e importantes quando você for fazer desbaste interno. Vamos lá. A primeira dica é a seguinte: em relação a esse posicionamento de início e fim do ciclo de desbaste interno. Vamos lá. Se vocês observarem, ó, aqui na linha 180, eu coloquei o valor de Z10. Esse Z10 ele faz o seguinte: ele faz com que a ferramenta ela fique, deixa eu apagar aqui, ela fique um pouquinho mais distante da face da peça. Ou seja, a ferramenta interna, geralmente, ó, quando ela dá um passe aqui de desbaste interno, né, faz o corte, aí retorna e se posiciona novamente aqui em Z10, nesse caso, para realizar o próximo passo. Vem lá, faz o corte e volta. Se eu deixo uma distância muito pequena, por exemplo, Z5, Z2, Z1, às vezes o cavaco ele fica preso aqui. E aí, o que é que acontece? A ferramenta joga novamente o cavaco para dentro do processo. Isso não é interessante. Eu notei que quanto maior eu deixo esse valor de Z aqui, como ela volta em G0 rapidamente, às vezes esse cavaco ele sai até por inércia. E isso facilita e muito o processo, porque o cavaco ele não vai voltar atrapalhando o corte. Então essa é a primeira dica fundamental aí que eu dou quando você for realizar desbaste interno. Sempre deixe um pouquinho um Z mais longe aqui da face da peça para esse cavaco sair. Mas Felipe, se eu utilizo o fluido de corte, se você utiliza o fluido de corte, muito provavelmente esse cavaco ele já vai ser eliminado, não tem tanto problema. Mas quem não utiliza, às vezes vai fazer uma peça isolada, né? Ou não tem o costume de utilizar fluido de corte, é muito interessante que você faça esse afastamento para que esse cavaco consiga sair aqui de cima da ferramenta, tá? Então essa é a minha primeira dica. A segunda dica que eu dou, que eu considero muito importante também, é em relação ao posicionamento inicial em relação ao eixo X. Se a gente observar, a gente setou esse valor aqui, ó, de 12,7. Por que esse valor 12,7? Porque eu sei, ó, que a broca ela tem um diâmetro de 12,7. Então eu tenho um furo aqui de 12,7 feito na peça para que a ferramenta interna ela entre. Então, o que é que acontece durante o ciclo de desbaste interno G71? A ferramenta ela vai se posicionar aqui no mesmo valor do diâmetro que tem, né, de 12,7. Só que o que é que acontece? Quando eu defino um 0,5,
esse valor de 0,5 é o valor no raio, ou seja, eu vou dar passes no diâmetro de 1 em 1 milímetro. Então, o início e fim de ciclo, se ele é 12,7, o primeiro passe que a ferramenta vai dar vai ser de 13,7. Então, ela vem um pouquinho aqui para cima e corta. Ela não começa o ciclo G71 em 12,7. E aí isso é vantajoso, por quê? Porque eu deixo já espaço para retornar ela sem que as costas dela batam do outro lado da peça que já está usinada. Então eu tenho que ter esse cuidado. Se eu colocasse aqui, por exemplo, X10, a ferramenta ela ia colidir, as costas dela iam colidir com o furo. Por quê? Porque se eu tivesse feito esse posicionamento de X10, ela iria para X11, e aí na hora que ela entrasse, as costas dela iam bater no furo. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Esse ponto de início e fim de ciclo ele é essencial. E aí eu recomendo sempre que você lembre o seguinte: sempre bote o diâmetro da broca que você realizou a furação, porque no ciclo G71 já começa dando a profundidade de corte. Eu não começo em X12,7. Bom, como é que eu faço as contas se as costas da ferramenta ela vai bater? Bom, vamos lá, vamos pegar esse mesmo exemplo. Vamos supor que eu fiz um furo de 12,7. Então, tenho lá meu furo de 12,7. E isso aqui é o meio do furo. Tá aqui o meio do furo. Então, lembrando, isso aqui vale 12,7, né? Esse comprimento aqui vale 12,7. Beleza. Se eu tenho 12,7, o raio 6,35. 6,35 para cá e 6,35 para cá. O que é que acontece? Lembrando que eu tenho uma ferramenta que tem 12 milímetros de largura. Então, ela tem 12. Então, o que é que acontece? Se eu tinha dito que se você setar o valor de início e fim de ciclo como sendo x10 e aquele valor de U você setar como sendo 0,5 milímetros, então o primeiro passe que vai dar vai ser em x11. Lembrando que ela não começa com o valor de x10, já vai dar logo o valor de profundidade de corte que você setou. Se ela começa em x11, você vai concordar comigo que a ponta da ferramenta, ó, que é essa ponta aqui de corte, ela vai estar em 5,5. 5,5 por quê? É o valor do raio para x11. 11 dividido por 2, 5,5. Então, se você pegar a ponta da ferramenta aqui nessa situação, o que é que acontece? Se ela tem 12 aqui para baixo, ela vai bater aqui um pouquinho. Por quê? Porque, vamos lá, se eu tenho 12 menos 5,5, isso aqui vai dar 6,5. Mas aí, ó, 6,5 é todo esse comprimento da ferramenta. Mas aí eu não tenho só disponível 6,35, então bateu aqui por 0,15. Então tem uma batida aqui, ó, nas costas da ferramenta de 0,15. Isso aí já pode quebrar a ferramenta no primeiro passo que você der. Então tem que ter muito cuidado com isso. E para finalizar, terceira dica também, extrema importância. Eu sempre faço isso, que é fazer uma simulação no próprio torno e pedir a peça rodando, tudo lá, a ferramenta fazendo todo o movimento programado, né? O programa que a gente fez aqui agora, só que no vazio. Então, você pode fazer o seguinte, pode fazer sem uma peça, né? Tirar a peça e verificar se ele está fazendo tudo direitinho, né? Obviamente, você não tem plena certeza que aquilo ali vai dar certo, mas dá para ter uma noção visual se você errou alguma coisa mais grosseira. E também, ou você pode deixar a peça, fazer todo o zeramento, e no torno você tem uma opção de fazer com que todas as coordenadas elas sejam deslocadas num valor que você queira. Por exemplo, lá no torno, quando eu vou fazer essa simulação em vazio, eu faço com que todos os valores de X fiquem todos os valores de Z fiquem deslocados 200 milímetros para o lado. Então eu vejo a ferramenta lá fazendo toda a movimentação, né? Broca, a ferramenta interna, tudo um pouquinho à direita do zero peça em 200 milímetros. Então dá para ter uma noção mais ou menos se eu errei grosseiramente em alguma coisa, se eu notar um movimento estranho, né, através desse teste prático lá na hora,
utilizando já as ferramentas que eu vou utilizar, a peça já posicionada, se eu fiz alguma programação errada ou não. Então essas 3 dicas são fundamentais aí para que você faça uma usinagem interna de maneira mais segura. E aí, apesar de todas as dicas que eu dei aqui para você a respeito de furação e desbaste interno, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui sobre os parâmetros de corte, porque, novamente, você vai precisar do conhecimento desse vídeo para utilizar o parâmetro correto durante a usinagem interna. Então, não deixe de assistir esse vídeo para que você consiga realizar a usinagem de maneira mais certa possível.